Olá, espero que estejam todos bem nos seus lares, com a proteção do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Maior. E hoje a gente vai trazer um assunto tão legal, uma coisa que deveria estar no nosso cotidiano, mas que, é claro, eu entendo, por às vezes falta de tempo, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba deixando passar. Mas é de extrema importância, que é a presença do Evangelho no lar. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O Evangelho no lar é algo, é uma atitude, é um costume que devemos tornar parte das nossas vidas, parte dos nossos afazeres diários, né, ou semanais, no caso, como uma atitude corriqueira, como, por exemplo, ir à academia, né? Como ir trabalhar, como ir no supermercado, como escovar os dentes, como tomar uma medicação. Isso mesmo. A gente não toma uma medicação quando a gente não está muito legal? Exatamente isso. O evangelho no lar, ele deve ser encarado dessa forma, como um elixir, um tratamento, é uma terapia. Eu acho que é isso. A gente tem que encarar o evangelho no lar como se fosse uma terapia, né? Algo que a gente deve fazer como se fosse parte do nosso cotidiano. A gente também tem que ter em mente que isso não pode ser imposto, né? A gente não deve impor nada. Isso deve acontecer naturalmente, com vontade. A gente tem que ter a consciência do bem que isso traz para a gente, para a nossa família, para o nosso lar como um todo. Né? Porque é o momento que a gente compartilha da fé, né? Troca de ideias, e como diz Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, uma conversação edificante. Olha que legal. Essa conversação edificante, ela tem que ser salutar, e onde a gente discute problemas comuns e a gente esclarece dificuldades, né, que a gente possa eventualmente ter nesses relacionamentos, né? E ela ainda salienta, ela, né, diz que isso tem que ser em clima de harmonia, né, distante das emoções conflitivas, sempre com muita harmonia. O Evangelho no lar, ele é um momento que a gente lê uma passagem do Evangelho, né? A gente abre normalmente o Evangelho aleatoriamente, ou, se a gente quiser, a gente também pode ir numa sequência, isso como a gente preferir. E desenvolve aquele tema, né, que a gente abriu, ou que a gente vem vindo na sequência. E muitas vezes a gente acaba trazendo aquele tema para o nosso cotidiano. Aquele tema, aquela passagem do Evangelho acaba levantando, muitas vezes, problemas do nosso dia a dia. E isso, como Joana diz, tem que ser salutar. Nunca deve ser um encontro de conflitos, né? Deve ser muito importante, de extrema atenção para todos aqueles que participam desse momento, que mesmo que traga, né, para dentro do assunto, muitas vezes, temas que incomodem, né, que pode incomodar um participante, um filho, uma mãe, um
Pai, que aquele momento é um momento de fé, é o momento que a gente se reúne em torno da palavra do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Maior, e que a gente tem que voltar para o nosso equilíbrio e para o objetivo que tem aquele nosso encontro. E muitas vezes as pessoas falam assim, Ana, quantas pessoas devem ter nesse encontro, né? É um encontro familiar, mas eu normalmente estou sozinha. Ou porque eu moro sozinha, ou porque normalmente eu não consigo reunir as pessoas da minha família. Né? O que eu faço? Né? É difícil porque nem todo mundo consegue reunir. Às vezes a pessoa está sozinha, a pessoa mora sozinha. Eu vou confessar, eu faço meu evangelho sozinha. Né? Eu moro com meu marido, mas nossos horários às vezes não batem. Eu gosto de fazer no meu ambiente de calma, de tranquilidade, né? E eu acabo ficando sozinha de sábado de manhã e eu acho que eu encontro a minha paz aos sábados de manhã e acabo fazendo o meu evangelho. Às vezes tem pessoas que também não compartilham do mesmo credo, da mesma doutrina dentro de casa. Não deixe de fazer o seu evangelho no lar, né? Porque você não tem pessoas que compartilhem dessas ideias ou não gosta de debater esses assuntos, né? E porque também tem que ser feito no mesmo dia, no mesmo horário. Por quê? Tem pessoas amigas que às vezes me perguntam, né? Por que eu tenho que fazer sempre naquele dia, naquele horário? Por que esse comprometimento do Evangelho no lar? E a gente sabe, né, que como espíritas a gente sabe que às vezes essa reunião, essa feitura do Evangelho, muitas vezes é composta por uma pessoa encarnada. Fisicamente, de uma pessoa só. Mas muitas vezes também é acompanhada de muitos amigos espirituais. Normalmente são espíritos que se interessam por esta pessoa que está fazendo o evangelho, ou simplesmente se interessam pelo assunto, né, que está sendo lido naquele dia, naquele momento. Quando nós começamos a fazer o nosso evangelho, depende da forma como qualquer pessoa começa na prática desse evangelho, como por exemplo, eu começo normalmente com uma prece, né? Eu gosto de começar a prece, eu gosto de lembrar das pessoas queridas, né? Eu faço uma prece, por exemplo, para minha mãezinha que já partiu, eu faço uma prece para minha filha, peço proteção, né? E abro o evangelho. Né? Nesse dia eu faço esse evangelho, essa leitura daquele tema que caiu aleatoriamente, e pode ser, nesse momento, espíritos que me são simpáticos, que gostam de mim, né? Se interessem por esse tema e participem comigo, né? Porque assim como nós que estamos aprendendo, esses espíritos que participam da nossa orbe, né, também são espíritos que estão aprendendo e também se interessam por esse tipo de leitura. Não podemos esquecer disso, nós nunca estamos sós, nunca. E também a questão do mesmo horário, da mesma dia da semana, é importante manter essa disciplina, por esse mesmo motivo. Esse espírito, que às vezes é seu amigo, né, seu parente, esse espírito que tem simpatia pela sua leitura, né, ele conta com você nesse dia, nesse horário, para essa comunhão de pensamento. Né? Porque a gente se comunica com esses nossos amigos através da comunhão de pensamentos. E às vezes a gente não tem muita disciplina, a verdade é essa, enquanto encarnados. Mas eles têm muita disciplina. E eles sabem exatamente o momento de se reunir conosco. Então eles contam com esse horário. Sabe que às vezes eu me atraso um pouquinho, né? Como é no sábado de manhã, né? Eu
eu me reúno normalmente às 10 horas, então às vezes passa 5 minutinhos, 2 minutinhos, eu peço desculpas, né, a essa espiritualidade amiga que me acompanha, porque eu acho uma falta de respeito com eles. Então é isso. Então a gente, primeiro, é bom a gente se reunir com a família, porque a gente tem esse momento, esse compartilhar de ideias, de fé, de ensinamento em volta do Evangelho, que é importantíssimo fazer, né, com a família. Ter esse momento de amizade, né, de conversa, né, que é tão difícil hoje em dia. É um momento de amor, né, e é importante fazer com a família. Né? É importante ter um horário, um dia da semana? Sim. É imprescindível? Não. Mas é importante fazer. Fazer é importante. A Joana de Ângeles lembra que esse momento não deve ser tratado como um culto religioso. Olha que importante isso. Porque eu conheço pessoas que não gostam de participar. Eu acho isso importante por conta disso, né? Elas não gostam de participar do evangelho no lar. Eu tenho até uma pessoa da família, não gosta de participar do evangelho, porque não gosta dessa coisa de doutrina, né? Por exemplo, de ir em igrejas, né? Não sei, pode ser até uma coisa kármica mesmo, né? Que as pessoas não gostam de ter esse contato, né? Por talvez traumas do passado, porque remete a algumas coisas que não trazem boas lembranças, a gente não sabe. Então a gente tem que respeitar, mas fazer desse encontro, né, um encontro importante de troca de ideias. Né? Por isso que a Joana quer dizer que é importante fazer desse momento do evangelho, né? Desse evangelho do lar, um momento de vivência rica de alegria e aprendizagem, na qual todos tomam parte, cada qual contribuindo com uma cota de si mesmo. Olha que legal. E quando ela quer dizer que cada um dá uma cota de si mesmo, ela quer dizer também na parte física, né, desse encontro. Então ela acha importante que, por exemplo, um arrume a mesa, né, um disponha dos livros, da leitura. Quando eu falo dos livros de leitura, e ela também, né, existem livros, além do Evangelho, que podem ser lidos nesse encontro. A gente usa o Evangelho como a nossa base de, de leitura, mas existem outros livros dentro, logicamente, da nossa literatura espírita, que podem ser consultados, né, como uma leitura rápida, uma abertura para se descontrair dentro do nosso encontro, né? Então, aí é uma boa oportunidade, né, para trazer essa pessoa para junto da gente que às vezes não quer participar, né? Traz alguma coisa que você gostaria de ler junto com a gente, né? Você já leu alguma coisa espírita? O que você gosta de ler dentro da nossa literatura? Né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer parte porque não quer entrar dentro desses assuntos, mas olha, dentro, né, desse assunto, dessa coisa de evangelização, de Jesus, o que você gostaria de aprender? Você gostaria de. E a gente traz para dentro da gente. Ou um livro legal que possa ser lido, um trechinho, para dentro do nosso encontro. A pessoa que formula a oração, então tem aquela pessoa responsável pela formulação da oração, ela acha importante que cada um tenha a sua função, né? Aquela que vai, por exemplo, tem pessoas que no Evangelho no Lar, tem grupos que gostam de colocar um vasilhame de água para fluidificação, então vai ter aquela pessoa responsável pela água, né?
Vai ter aquela pessoa responsável pela leitura do evangelho, do trecho do evangelho, né? E é muito legal isso, porque no começo a gente vê que a gente começa meio inibido, né? O grupo começa meio que só abre, lê, fecha, né? Tá bom, Pai Nosso, acabou, acabou, né? E com o tempo a gente acaba tornando isso um encontro tão prazeroso, né? As pessoas já acabam vindo com, nossa, o que a gente vai falar hoje? Vamos ver o que vai cair. Naquele trechinho que era pequenininho do Evangelho começa a virar uma página, um capítulo inteiro, né? E começam a vir mais ideias. Isso é evoluir, gente. Isso é trazer para dentro do nosso lar uma energia divina. É trazer Jesus para dentro do nosso lar, né? E aí ela fala, né? Além do trecho do Evangelho, alguém que se dedique às orações, então vai ter algum participante do grupo que pode fazer as orações finais, as orações iniciais. E ela completa dizendo que nesses momentos os espíritos nobres, né, a cercam da família, contribuindo com o intercâmbio de energias e ajudando a todos os que necessitam. Porque é claro que a espiritualidade sabe o que cada um, as necessidades de cada um, né, e aquilo que cada um tem a oferecer de melhor. É claro que essa espiritualidade, o nosso mentor, nosso espírito protetor, ele sabe, né, o que cada um pode dar e o que cada um está precisando naquele momento. E vamos lembrar, né, gente, que tudo é uma questão de energia. E esses encontros, quanto mais edificante, quanto mais luz tiver em torno deste encontro, né, lembrando de novo o que Joana diz que tem que ser um encontro salutar, evitando discussões em torno do tema, né? Muitas vezes a gente sabe que alguns temas começam a ser polêmicos, então não podemos esquecer que a gente está ali, né, em torno de Jesus. Então, que tudo é energia. E quando a energia é boa, né, quanto melhor for a energia, melhor são os espíritos participantes desse encontro no lar. Aí a gente não quer nada além de encontros bons, né, de encontros com pessoas do bem, né? Então esses espíritos que compartilham desse momento com a gente, que eles sejam ótimos, que eles sejam bons, que eles sejam super bem-vindos para fazer o evangelho com a gente. E é claro que essa energia semanal em volta desse evangelho se renova a cada encontro, né? Fazendo essa prática, a gente passa uma semana muito mais leve, muito mais tranquila. A nossa casa fica muito mais protegida, a nossa proteção individual, né? Os nossos protetores individuais se renovam, a energia toda se renova, né? A gente, como um todo, sai muito mais fortalecido. Todos saímos mais fortalecidos, né? E olha que coisa mais linda que a Joana fala nesse livro, Constelação Familiar. Olha que coisa mais linda. Ela diz que com certeza foi Jesus que começou com esta prática e esse método de evangelho no lar. Educador por excelência, na residência de Simão Pedro ou nas praias de Cafarnaum, ele já reunia os amigos e já falava dos planos em torno do reino dos céus. Ele fazia o evangelho, gente, dele.
tanto nos lares dos amigos como nas praias de Cafarnaum. Naquela época, os comentários eram mais profundos e significativos, é claro. Você imagina fazer o seu evangelho com o próprio Jesus? Por isso eu faço um convite a todos vocês, né, usando-se dessa prática que eu faço. Assim que eu começo o meu evangelho, eu fecho meus olhos e aí eu peço que vocês, estando em companhia dos seus familiares, peçam que eles façam também, né? Fechando seus olhos, façam um convite ao nosso Mestre Jesus, que no dia do seu evangelho, ele se reúna com vocês, tá? Eu imagino sempre abrindo a porta e abrindo a porta da minha casa, eu recebo o nosso Mestre Jesus. Ele está sempre vestido com aquela túnica branca, iluminado, maravilhoso. E ele senta ao meu lado. E é como se ele lesse o Evangelho junto comigo e me explicasse aquelas palavras, aquela passagem do seu Evangelho. Tem muito amor no Evangelho de Jesus. Tem muita lição e, acima de tudo, muito amor. Quem é que não quer receber amor? Eu, quando vejo Jesus, eu vejo amor. As páginas do seu livro é puro amor. E quando as reuniões agrupam toda a família, é natural, de novo, né, vou bater nessa tecla, haver algum tipo de conflito em torno do tema, né? Sempre vai haver uma pessoa que não concorda, ou não concorda com aquela parábola, com o método que foi usado em tal parábola, né? Alguma pessoa sempre vai ter algum tipo de conflito, é normal, gente, somos espíritos em evolução, né? Não transformemos esse encontro em discórdia, de novo, tá? Mas um encontro com Jesus, né? Vamos lembrar que ele está sentado na nossa mesa, a nossa mesa do nosso lado? Se a gente lembrar disso, vai dar tudo certo. Sobre a prática do Evangelho no lar, olha o que os nossos queridos espíritos iluminadíssimos falam a respeito disso. Emmanuel diz: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem felicidades comuns. Bezerra de Menezes diz: trabalhemos a implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. André Luiz diz: os espíritas, em particular, os participantes dos grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente. É aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração.
Olha que lindo isso, olha que importante isso. Nós espíritas, mais do que qualquer pessoa, devemos saber a importância desse evangelho no lar. Devemos praticar o evangelho no lar. Joana de Ângeles, em mais 2 obras diferentes, né, dessa que eu estou citando, que é a Constelação Familiar, em 2 outros livros ela diz, pelo menos uma vez na semana, reúne a tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto do Evangelho para que a diretriz seja edificante, rota de amor e sabedoria em tua casa. Incorpora-o ao teu lar e cria um clima de felicidade geral. E outra ela fala assim, a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isso porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, acende o sol do Evangelho na tua casa. É importantíssimo lembrar que nós estamos falando aqui do Evangelho de Kardec, né? O Evangelho que foi codificado, o Evangelho espírita, o Evangelho codificado por Kardec, né? Nós espíritas fazemos em nossos lares a leitura desse Evangelho maravilhoso de Kardec, que nos deixou tantos textos edificantes, que nos deixou o Pentateuco espírita maravilhoso, né? Muitas famílias, muitas pessoas utilizam outros livros de leitura para completar, além do Evangelho, como eu já disse aqui, alguns livros rápidos, né, de leitura rápida, Minuto de Sabedoria, qualquer outro livrinho que abre na hora para fazer. Né? Mas eu vou fazer um alerta. Como eu já falei anteriormente, evitem qualquer tipo de assunto cotidiano. Evitem nesse momento do Evangelho qualquer assunto do dia a dia que possa trazer algum tipo de aborrecimento, né? Problemas do dia a dia, assuntos políticos, saúde pública. Esses assuntos não são edificantes, né? Esses assuntos a gente tem em outros momentos do dia, esses assuntos a gente tem em 5 dias da semana, fora do dia do Evangelho, na hora do Evangelho. A gente não precisa trazer isso para o nosso encontro com Jesus. Né? A gente se reúne em família em torno dos ensinamentos do nosso querido mestre, tá? Do nosso Pai Maior. Então, evitem esses tipos de assunto ou de comparação, né? Porque vai acabar levantando polêmica, vai acabar levantando problema. Né? E eu acho que não é necessário. Né? Por isso, não importa qual o seu credo, qual é a sua doutrina, né? Qual é a formação religiosa ou cultural da sua família. Caso ela não permita o uso do estudo do Evangelho espírita, né? Isso não impede que você busque na sua crença a mensagem edificante, né, edificadora, para sustentar a sua família, né, o lado espiritual da sua família. Essa mensagem maravilhosa, ela foi dada pela Joana. Né? Então não importa o seu credo, não importa a doutrina que você siga. Né? O importante é que você lembre dessa parte espiritual, lembra do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus, pelo menos uma vez na semana, dentro do seu lar. Né? Que seja um encontro salutar. E ela completa. Caso não tenha nenhum tipo de crença espiritualista,
Comece uma convivência afetuosa no seu lar. Utilize-se dos textos ricos de sabedoria e de amor. Existem inúmeros na literatura que podem constituir diretrizes de conduta e de harmonia pessoal. Olha que lindo. Sabe a Joana também. Nossa, como ela é maravilhosa, né? Eu vou repetir, tá? Caso não tenha não tenha qualquer tipo de crença espiritualista, comece uma convivência afetuosa no seu lar, utilizando-se dos textos ricos de sabedoria e de amor. Comece por textos ricos de sabedoria e de amor, tá? Existem inúmeros na literatura. Mas eu, particularmente, convido, leia o Evangelho de Jesus. É lá que, mesmo depois de 2022 anos, né, ainda podemos encontrar as lições mais inteligentes e contemporâneas para conduzir as nossas vidas para a evolução, não individual, mas do planeta. É isso que o Pai, nosso Pai maior, espera de nós. Nosso Mestre Jesus querido. E a gente não pode esquecer que quando Jesus é convidado a visitar uma família, e aí é recebido, a felicidade entra na nossa casa, na nossa residência. Conforme ele disse a Zaqueu, que o recebeu após descer da figueira e recebê-lo em seu ninho doméstico. Tá? Foi Jesus que disse isso. Quando ele é convidado a visitar uma família e um lar, a felicidade ali fica. E eu vou finalizar uma última frase de Bezerra de Menezes, que diz: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. A gente sabe que tudo começa individualmente, né? A gente sabe. Daí, se tudo melhora com a gente, melhora no nosso núcleo familiar, se tudo melhora dentro da nossa casa, no nosso núcleo familiar, melhora na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, melhora no nosso país, melhora no nosso mundo. Eu acho que quando Jesus deixou os seus ensinamentos e perduram até hoje, e todos os espíritos iluminados e do bem pedem para a gente não esquecer dessas palavras, eu acho que elas só têm um objetivo, elas nos conduzem à evolução, ao bem maior, e isso conduz à evolução do nosso planeta. Que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa viver bem dentro dos nossos lares e com isso viver bem como espíritos traçando essa viagem evolutiva que a gente traça. É isso que eu espero para todos nós, que a gente possa usufruir desse evangelho no lar para beneficiar o maior número de pessoas que a gente possa, né? Porque a gente, sendo melhor dentro de casa, a gente passa a ser melhor fora de casa também. Eu acho que esse é o objetivo do evangelho no lar, o amor.
O amor começa em casa e vive no mundo para sempre. Eu espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Que assim seja.